Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, eu e o Esdras. mais um vídeo onde nós vamos estar trazendo a palavra de Deus e que essa mensagem nesse dia ela venha trazer paz, cura, libertação, transformação para a tua vida, porque a palavra de Deus diz que é ela que cura, que salva e que liberta. Amém? E nós queremos trazer um tema hoje de um ditado muito parecido que diz o quê? Que a voz do povo é a voz De Deus. Só que o tema da mensagem não é esse. O tema da mensagem é a voz do povo, não é a voz de Deus. Mas por quê? Nós vamos, se debruçar na palavra. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos e pedir a Deus que você venha ter esse entendimento e ver que realmente a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? E os versículos que nós queremos ler, para nós darmos início e o vídeo não ficar muito longo, está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, e a gente vai estar lendo do versículo 12 até o versículo 16. Versículo 16 e 17. Você que gosta de anotar, eu vou repetir. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Acompanha comigo que diz assim, ó, a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E o versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, e a oração deste lugar eu ouvi. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, e perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Olha que interessante. Nós lemos esses versículos, mas vamos entender uma coisa nesse dia. Todos nós precisamos compreender que nós somos necessitados da presença de Deus. Queira nós aceitarmos ou não, mas nós somos necessitados da palavra, da presença do Senhor na nossa vida. E quando nós olhamos para esses versículos, o próprio Deus falando com o rei Salomão, no período do seu reinado, e ele deixa bem claro a certeza de que o povo de Israel naquele momento precisava entender que eles tinham sempre que estar se voltando, para Deus. Por quê? Porque o povo de Israel foi um povo escolhido pelo Senhor, pelo próprio Deus. E a história você vai acompanhar que sempre que Deus estava no controle da vida, do povo de Israel, o povo de Israel vivia vencendo batalhas, guerras, e o povo de Israel, eles viviam tendo milagres nas suas vidas, no meio daquele povo. E a gente sabe e conhece a história de que o povo de Israel, eles não tinham costumes de ser guerreiros, lutadores, soldados de guerra, mas sim pelo contrário. Eles não tinham esse costume, eles não tinham essa tradição. Mas o que é que fazia eles se tornar mais do que vencedores? É porque era Deus que os guiava na sua trajetória, na sua caminhada, em meio àquelas guerras, às lutas que eles travavam todos os dias com os outros exércitos. E então a gente vê que quando o tema diz que a voz do povo não é a voz de Deus, deixa eu dar um exemplo para vocês, que está aqui no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 27, para a gente entender a mensagem no dia de hoje. Que tinha um período
né, de festas, aonde você vai conhecer esse nome, Pilatos, que estava ali governando, liderando aquela cidade. E a gente vai ver que tinha uma festa durante o ano, aonde toda a cidade se reunia, todo o povo se reunia, para ali os governantes davam a liberdade para que o povo viessem a escolher um criminoso a ser solto. Olha que interessante. E mesmo nesse período que iria ter essa festa, foi o momento em que o próprio Jesus ele foi entregue, né, ali a Pilatos e todos aqueles governantes que estavam ali. E o que foi que aconteceu? Pilatos mandou trazer o criminoso que ia ser colocado ali para ser solto, mas ainda não tinha sido escolhido, não tinha sido decretado, que ele ia ser solto, né? O nome do criminoso era o Barrabás. Então, o que é que acontece? Colocaram Jesus de um lado e colocaram Barrabás do outro. Estavam ali no palácio, de frente para o povo, de frente para a multidão. E aqui no versículo, só para a gente entender, Mateus 27, a partir do versículo 13, diz assim, ó: E então, Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião dessa festa, costumava o governador soltar um preso. Então, ali estava acontecendo naquele momento uma coincidência? Não, a gente sabe que tudo foi propósito de Deus, tudo foi planejado pelo Senhor, para que através daquele momento viessem as pessoas entenderem de que quando nós estamos longe da presença de Deus, perdão, quando nós estamos tomando decisões por conta própria, aqui onde entra o tema da mensagem, que a voz do povo não é a voz de Deus. Por quê? Porque lá no versículo 16, ele vai dizer assim, ó: E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe a Pilatos: Qual quereis que vos solte? E Pilatos deixou para que o povo viesse a escolher. E existia Barrabás e Jesus, o qual era chamado de Cristo, né? Ou então Jesus Cristo. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então o povo ali, junto com a perseguição que estava tendo para que Jesus deixasse de pregar, deixasse de ensinar sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus que estava ali representando Deus, a gente vai ver que no versículo 21 é decretado, que diz assim: E respondendo o governador disse-lhe: Qual desses dois vós... A palavra diz assim, né? Qual desses vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? E disse-lhe todos, em uma só voz, que ele seja crucificado. Então o que é que nós aprendemos no dia de hoje? Que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo naquele momento que prevaleceu foi que ele fosse crucificado. Então que nós possamos guardar no nosso coração e entender que nós é que precisamos, que necessitamos do Senhor. E tem alguns pontos que nós precisamos ter na nossa vida, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 11 até o 17, que fala sobre, muitas das vezes nós deixamos de ouvir pessoas que Deus envia para a nossa vida e nós não damos valor àquilo que Deus vai falar através da vida daquela pessoa. Outro ponto importante, nós precisamos se voltar para Deus. Volte-se para Deus. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, que Deus está falando no teu coração.
Você pede muito que Deus fale contigo, mas quando Deus fala, você quer escolher quem você quer ouvir. E os planos de Deus para a nossa vida não vão ser conforme nós planejamos, mas sim como Ele planejou. Viva a vontade de Deus na sua vida. Não deixe que a sua vontade humana, venha atrapalhar na sua comunhão com Deus. Outro ponto importante. O povo de Israel viveu muitos milagres. Mas da mesma forma, na mesma proporção que eles viveram muitos milagres, eles também perderam muitos milagres, perderam muitas bênçãos, se afastaram, perderam principalmente a presença do Senhor, porque eles se voltavam para adorar outras coisas que não agradavam a Deus. Então que nós possamos se voltar para o Senhor no dia de hoje, que nós possamos se voltar para ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Outro ponto importante, nós precisamos se humilhar. A gente vai ver lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, sobre isso daqui, que o meu povo precisa se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então nós precisamos se humilhar mais ainda na presença do Senhor. Declararmos para o Senhor que nós somos dependentes dele. Outro ponto importante, que é orar. Nós precisamos estar em oração todos os dias. Que a cada ponto da nossa vida a gente possa estar colocando diante do Senhor em oração. Nós precisamos buscar mais a Ele, se entregar mais a Ele, reconhecer Ele como um Senhor, como um Pai, como um Deus, que Ele é um nosso amigo, no nome de Jesus. E que nós possamos se converter dessa vida velha e passar a viver uma vida maravilhosa com o Senhor, caminhando com Ele lado a lado. E o Espírito Santo de Deus habitando em cada uma das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar na tua vida, no nome de Jesus. E que Ele vai nos ouvir. Através da tua oração que você fizer aí nesse momento, Ele vai te ouvir. E por quê? Porque Ele vai nos perdoar. Porque aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele diz que eu, o Senhor, o perdoarei. Então Deus, o Senhor, Ele está te esperando você fazer essa oração verdadeira, né, Regis? De arrependimento. Se arrependa. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Se arrependa verdadeiramente. E o Senhor, Ele vai te perdoar. E se tornarmos um milagre de Deus vivo nas mãos do Senhor. Você é um milagre de Deus. Então, eu louvo a Deus por você ter ficado até o final desse vídeo. E saiba que a voz do povo não é a voz de Deus. Não é assim, Regis? Sim. Então que Deus venha te abençoar mais uma vez nesse vídeo. E que no nome do Senhor Jesus, que as comportas do céu estejam sobre a tua vida, tua família, a tua casa e a tua parentela. Deus te abençoe. Já sabe, curte, né? Dá aquele like, como é, Regis? Dá o joinha. Dá o joinha. Comenta aí no vídeo, deixa seu comentário e vai lá no sininho. Clica lá no sininho para receber as notificações e sempre que tiver vídeo novo meu e do Esdras, né, você poder ser abençoado com cada mensagem, com cada palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Deus te abençoe mais uma vez e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Dá um tchauzinho pro pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal.